Sabotagem russa e espionagem ilegal no norte foram atingidas. Assiste o vídeo até o final para você saber sobre todas as novidades em mais um boletim de guerra. Fala galera, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo na Central do Mundo, a sua central de vídeos aqui no YouTube, principalmente focada na geopolítica mundial, mundo militar e principalmente nos conflitos mundiais. Se você não quiser perder os próximos vídeos, já se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para não perder as próximas novidades. Galera, olha só, hoje é dia 27 de junho e temos notícias quentinhas aqui direto do site RFU News. Temos notícias interessantes do Mar Báltico e do Mar do Norte. Então assiste o vídeo até o final para você entender tudo o que está acontecendo. Olha só, galera, aqui no Reino Unido intensificou seu papel na campanha contra a frota paralela da Rússia, uma vasta rede de petroleiros envelhecidos e sem seguro, usado para evitar sanções e financiar a guerra na Ucrânia. Mas não se trata apenas de um petroleiro. A crescente frota presente da frota perto da infraestrutura crítica e seu desafio aberto às regras marítimas a transformam em uma linha de frente em um conflito híbrido mais amplo. Como eu sempre trago aqui os vídeos, quando eu trago essas notícias aqui no site RFU News, um dos melhores pontos aqui desse site, galera, sem dúvida são esses mapas aqui, né? Porque a gente consegue entender, né, direitinho aqui como que se dá o jogo do geopolítico, né? Como que se dá aqui as movimentações, né? Como que se dá aqui as coisas que estão acontecendo no tabuleiro da geografia. Então, olha só, a gente tem aqui a Rússia em vermelho, né? E vocês podem ver que o Mar Báltico que ele está falando é esse mar aqui, ó, que vocês podem ver aqui no meu mouse, né, onde está aqui a Suécia, a Finlândia, né, os países aqui bálticos são esses aqui, e o Mar Norte é esse aqui, né, onde está aqui na Inglaterra, né, Noruega, Dinamarca, etc. Então, são esses pontos aqui geográficos que ele está falando e são principalmente indicados aqui por esses símbolos aqui em vermelho com esses navios, né? Então, é bastante interessante de vocês saberem isso. Então vamos voltar aqui. O Reino Unido agora se juntou aos estados nórdicos e bálticos em uma declaração conjunta, prometendo operações coordenadas de fiscalização, rastreamento e interdição contra a frota subterrânea russa, essencialmente trazendo a Grã-Bretanha para o coração do bloqueio báltico da OTAN. Isso acontece principalmente, né, galera, porque a Rússia enfrenta sanções, né? Existem diversas sanções aí econômicas que a Rússia enfrenta. E aí uma das formas dela acabar fugindo dessas sanções, sem dúvida, são essas embarcações ilegais, principalmente que viajam aqui nesses territórios, né? E além dessas embarcações ilegais, a gente tem outras frotas da própria Rússia, melhor dizendo, né? Que acabam fazendo aí alvos de terrorismo, né? Eles acabam cortando cabos, né? Causando aí diversos problemas, né? Entre aspas, nesses oceanos aqui, né? Então, basicamente, essa notícia trata sobre essas informações, né? Então, a gente mostra aqui, né, que o Reino Unido está encabeçando aí a frente contra essa estratégia russa nesses mares. Então, a gente vê aqui, por exemplo, né, a diferença aqui do Reino Unido para a Rússia, né? Essa diferença geográfica que é ao mesmo tempo um pouco distante, né? Porque a gente tem vários países aqui no meio, mas ao mesmo tempo não é uma distância tão grande se você for pegar apenas a geografia, né? Olha só, o gatilho veio no dia 16 de junho, quando uma coverta russa escoltou abertamente 2 petroleiros da frota subterrânea através do Canal da Mancha. Um movimento projetado para desafiar as autoridades ocidentais e demonstrar que Moscou estava disposta a usar a força militar para proteger os seus carregamentos ilegais, né? Então isso aqui mostra justamente aquilo que eu estou falando, né? Não são só
esses navios ilegais, né? Também vem os próprios navios aí da Rússia. 2 dias depois, Londres contra-atacou, sancionando mais de 20 navios ligados à frota e visando redes de apoio usadas para financiá-los e operá-los, antes de se juntar oficialmente ao bloqueio, né? Então vocês podem ver, né? Aqui a gente tem outra imagem que vocês podem ver onde que isso aconteceu, né? Aconteceu bem aqui na costa do Reino Unido, com aqui a Holanda e a Bélgica, né? Bem aqui nessa área. Essa escalada não surgiu do nada. Em janeiro, sobre a estrutura da Força Expedicionária Conjunta, o Reino Unido ajudou a lançar o Nordic Warden, uma operação multinacional para monitorar a atividade da frota paralela e proteger a infraestrutura submarina, né? Isso acontece principalmente, como eu falei, por causa dessas ameaças russas que vêm acontecendo nessa região. Aqui a gente pode ver aqui algumas imagens de alguns navios, né? Isso permitiu que a Marinha Real recuperasse vários sensores espiões russos em águas do Reino Unido, dispositivos que se acredita seriam usados para rastrear e escanear as assinaturas de sonar dos submarinos furtivos da Marinha Real, bem como mapear cabos submarinos para sabotagem futura, né? Então, bem interessante aqui a gente saber o que é que a Rússia estava fazendo, né? Então, é aquilo que eu falo, né, galera? Não é porque a Rússia só está abertamente em conflito contra a Ucrânia, né? Vocês podem ver aqui a Ucrânia no canto inferior direito aqui em azul. Não é só porque a Rússia está apenas em conflito com a Ucrânia que ela não utiliza aqui sabotagem em uma espécie de guerra indireta com diversos outros países europeus, né? Principalmente para tentar desestabilizar esses países e também conseguir aqui algumas informações de inteligência desses países, né? Principalmente utilizando de espiões. Olha só, isso permitiu que a Marinha Real recuperasse... aqui eu já li, né? Vamos descer. Esse incidente contribuiu para o quadro geral à luz de outras sabotagens. A Rússia não estava apenas contornando as sanções, estava sondando as defesas da Europa, usando sua frota de navios como um fluxo de receita e uma ferramenta de sabotagem. Ou seja, vem tudo aquilo de acordo com o que eu estou explicando aqui para vocês, né? A Rússia ela não está só tentando fugir dessas sanções econômicas, ela também está tentando desestabilizar as defesas europeias e conseguir, né, diversas informações da defesa desses outros países, né? Principalmente aí uma defesa marítima, até porque muito provavelmente se a Rússia entrasse em guerra com os países europeus, toda essa região aqui do mar seria um palco aqui para a guerra marítima, né? Principalmente essa região aqui dos Bálticos, né? Seria principal porque estaria próximo da Rússia. Talvez aqui já seria mais difícil porque estaria mais longe e é mais difícil, né, dos países, dos navios, melhor dizendo, russos chegarem. Mas aqui seria muito mais fácil e sem dúvida seria principalmente o motor principal da guerra. Em resposta, o Reino Unido mudou do monitoramento passivo para a interrupção ativa. Em 9 de maio, lançou seu maior pacote de sanções até o momento, colocando na lista negra 100 navios tanques ligados a mais de 24 bilhões de dólares em comércio de petróleo. Esse número cresceu desde então, com um total de 140 navios e dezenas de empresas agora isoladas do mercado do Reino Unido, né? Essas medidas não são simbólicas. Os petroleiros da frota sombra funcionam sem seguro, muitas vezes desativados de transportes e navegam por rotas marítimas lotadas. Os riscos de danos ambientais também é elevado, mas também o risco para as infraestruturas energéticas. Para o Reino Unido, trata-se tanto da segurança nacional quanto de aplicar sanções, né? Ou seja, não é só aqui uma questão do tipo, vamos evitar com que essas cargas cheguem na Rússia e que a Rússia consiga ter essas movimentações econômicas. Não é apenas isso, também é uma questão de segurança nacional para o Reino Unido, e eu acredito que o
Reino Unido está completamente certo em utilizar dessa estratégia. O papel operacional da Grã-Bretanha no bloqueio depende fortemente da geografia. As exportações russas de petróleo devem cruzar o Estreito Dinamarquês, um ponto de estrangulamento natural entre o Mar Norte e o Báltico. É justamente aquilo que eu falei, né, galera? Por isso que eu disse que se tivesse aqui um conflito, muito provavelmente ele ia acontecer majoritariamente apenas no Mar Báltico. Por quê? Para você fazer essa mudança do Mar Báltico para o Mar do Norte aqui da Inglaterra, você tem que passar por esse estreito aqui, né, entre a Dinamarca e a Suécia, que é muito pequeno. Então é muito difícil você conseguir passar uma frota muito grande de navios russos, né, por esse território aqui, né? Então, até por causa disso que a maioria do conflito seria, né, e se daria nessa região aqui. Então, por isso que o papel operacional da Grã-Bretanha depende principalmente da geografia, né? Então é algo realmente muito interessante, né? Que mostra de fato aqui o papel da geopolítica, né? A geopolítica é uma mistura aí da geografia com a política. Não se trata de embarcar em todos os navios, trata-se de reduzir as opções até que a frota não tenha mais para onde correr, né? Obviamente que você não vai conseguir, né, acabar com 100% desses navios e dessas ameaças russas, né? É simplesmente impossível, né? Até porque a gente está falando aqui de uma quantidade muito grande, mas ele acabaria, né, se concentrando na maioria dessas tropas. O Reino Unido traz ferramentas técnicas que outros não trazem. Suas aeronaves P-8 Poseidon, fragatas equipadas com sonar e equipes de monitoramento do fundo do mar, originalmente projetadas para guerra submarina, agora são reaproveitadas para detectar riscos de sabotagem, né? Então, bem interessante aqui essas informações. Além disso, patrulhas submarinas vasculham dispositivos como os sensores espiões russos encontrados em abril, né? Se a Rússia usar a frota paralela para mascarar operações de zona cinzenta, espionagem, interferência e interferência de cabos, como já fizeram no Mar Báltico, então as ferramentas da Grã-Bretanha se tornarão o sistema de alerta precoce. Esse sistema é importante. Esses navios não estão apenas transportando petróleo, estão carregando alavancagem. Também uma questão muito interessante da gente saber é que a Rússia faz constantemente ações de sabotagem contra Estônia, Letônia, Lituânia, Suécia, Finlândia, Polônia. Só que quando você tenta fazer esse mesmo tipo de ação com países como a Inglaterra, é muito mais difícil, porque a Inglaterra, galera, né, além dela ser economicamente mais forte do que todos esses países aqui, ela também tem uma população muito maior, né, e ela tem uma força muito maior, militarmente falando, é uma das principais potências militares aqui da Europa, né? Então é muito mais difícil para a Rússia acabar replicando essa mesma estratégia aqui nesses países como ele faz aqui na Inglaterra, né? Um grande derramamento pode destruir a costa do Báltico. Um pequeno corte no cabo pode derrubar a energia ou a internet em partes da Europa. A frota sombria é uma responsabilidade militar, um risco ambiental e um ponto de pressão econômico, tudo em um. E é tudo isso que a resposta do Reino Unido é em camadas, com navios, sensores e sanções trabalhando junto, ou seja, o Reino Unido, né, tá fazendo principalmente essas questões para evitar essas questões aqui, né, derrubada de energia, internet, cabo, né, risco ambiental, pressão econômica. Então é por isso que o Reino Unido está enfrentando aí a Rússia numa espécie de guerra indireta, guerra híbrida, né, depende muito aí de como que você acaba falando, né, da nomenclatura, mas é uma espécie aí de guerra indireta, né, um conflito indireto do Reino Unido para a Rússia, algo que talvez aí já esteja antecipando um possível conflito mais na frente. Pelo menos essa é a minha opinião. Então essas foram aqui as últimas informações, né, sobre essas questões de sabotagem e essas questões aí no Mar Norte envolvendo Inglaterra contra a Rússia. Então, galera, é o seguinte, esse foi aqui mais um vídeo na Central do Mundo, a sua central sobre vídeos de geopolítica e principalmente sobre conflitos mundiais. Deixa aqui nos comentários o que é que você achou sobre essas novas informações e o que é que você achou aí sobre toda essa questão aí
da contra-ataque, digamos assim, do Reino Unido contra a Rússia no Mar Norte. Então deixa aqui nos comentários. Galera, eu vou ficando por aqui com mais um vídeo. Eu vou estar deixando aparecendo agora em tela os últimos 2 vídeos que eu gravei aqui no canal, que são vídeos bastante importantes também para você ter mais informações aí sobre este conflito que está acontecendo na Europa, e eu volto assim que a gente tiver mais informações relevantes aqui na Central do Mundo. Muito obrigado por ter assistido mais um vídeo, a gente se vê até a próxima e tchau!